Então, pessoal, continuando a nossa discussão sobre óptica, que é a parte da física que estuda os fenômenos luminosos, hoje nós vamos falar especificamente de visão. Compreender bem como que funciona o nosso sistema óptico, que é a parte do nosso corpo responsável por captar a luz do ambiente externo e nos dar a percepção desse ambiente que nos circunda, ok? Então, dentro dessa discussão, para a gente enxergar todo e qualquer objeto, esse objeto ele tem que liberar luz e chegar até os nossos olhos, ou tem que incidir luz neles e chegar até os nossos olhos, ok? Se for uma própria fonte luminosa, a gente olhar diretamente, terá luz saindo dela e chegando até os nossos olhos, nós vamos chegar a essa fonte luminosa. Se for um corpo iluminado, este corpo iluminado, ele tem que receber luz, e ao receber a luz, ele vai interagir com essa luz que vai chegar sobre ele, e o restante que chegar aos nossos olhos vai construir a imagem desse objeto no fundo dos nossos olhos, ok? Então, quando eu quero enxergar um objeto, eu vou ter que ter uma fonte de luz. Essa fonte de luz, ela vai emitir uma pancada de ondas eletromagnéticas para tudo quanto é direção, né? Nós vimos que essas ondas eletromagnéticas, esses pulsos de energia, são produzidos por essa fonte de luz a partir de oscilações de cargas, não é a discussão aqui, mas ela vai produzir esses pulsos de energia e vai liberar para tudo quanto é direção, ok? Esses raios espalhados para tudo quanto é ponto, eles vão começar a incidir sobre os objetos que estão em torno dele, ok? Então, imagine que tem uma fonte de luz e que vai incidir luz sobre esse objeto. E o legal é que essa fonte de luz, ela não vai incidir um único raio neste ponto do objeto. Quando eu estou dando aula, eu até questiono com vocês, eu estou dentro de sala de aula e coloco a caneta assim e falo, quem está enxergando? Mas todo mundo está enxergando a caneta lá, eu na frente aqui da sala, todo mundo enxergando. Por que está enxergando? Porque foi incidido luz sobre ela. Aí eu pergunto, e esse pontinho aqui, está todo mundo enxergando? E todo mundo está enxergando esse pontinho vermelho na caneta. É porque está incidindo luz nessa superfície dessa caneta e essa luz está indo aos olhos de todos os observadores que estão dentro da sala de aula. Então, num único ponto, por mais que a gente, para simplificar o desenho, a gente representa que esse ponto foi incidido por um único raio aqui, na nossa representação esquemática, mas, na verdade, são infinitos raios, incontáveis raios, que são incididos em cada ponto do objeto, ok? Então, imagine que eu tenho um objeto, por exemplo, e esse objeto ele seja constituído um bloco quadrado de 3 partes, ok? A parte de cima é uma parte preta. A parte do meio é uma parte azul. E a parte de baixo é uma parte branca, ok? E essa luz que está saindo da fonte luminosa, ela vai incidir em várias partes desse objeto. Vai incidir na parte preta, vai ter raios de luz que vão incidir na parte azul
e vão ter raios que vão incidir na parte desse objeto que a gente está enxergando ela de forma branca. Ok? Beleza? Essa fonte de luz, se eu estou enxergando esse objeto nesta parte branca, é porque está chegando aos meus olhos, nós falamos na aula passada, todas as frequências de luz do espectro visível. A minha estrutura ocular, ela só identifica um objeto como branco se daquele ponto do objeto vier todas as frequências de luz do espectro visível. E aí há um grande estímulo na minha estrutura de retina dentro do olho e ela vai identificar aquele ponto como branco. O ponto que é preto, então, quer dizer que se essa fonte de luz é uma fonte de luz branca, ao incidir a luz branca nessa superfície do objeto, ele vai fazer o quê? Vai refletir todas as frequências de luz. Então, ele acaba refletindo luz branca também, ok? Que é uma somatória de todas as frequências de luz do espectro do visível, que é o que a gente já discutiu em aulas anteriores. A parte desse objeto que o meu olho, ao enxergar, está vendo como preta, é porque desta posição no espaço não veio nenhum raio de luz aos meus olhos. Então, aqueles objetos na natureza que são identificados como os objetos pretos, é porque esse objeto tem uma capacidade de absorver todas as frequências de luz no espectro visível, todos os pulsos de energia no espectro visível. Então, o objeto que é identificado como branco, ele reflete todas as frequências de luz no espectro visível. E o objeto que é preto, ele absorve todas as frequências no espectro visível. O objeto que é identificado como preto pelo nosso olho, ele sempre vai ser preto, independentemente da característica da fonte de luz. Por quê? Se for uma fonte de luz policromática, ele vai absorver todas as frequências. Se for uma fonte de luz monocromática vermelha, ele vai absorver aquela frequência. Então, qualquer que seja a característica da fonte de luz, essa estrutura do objeto vai absorver todas as frequências. Ele sempre será identificado como preto, independentemente da fonte de luz. Ok? No entanto, a porção do objeto que nós identificamos como branca, ela só identificamos ela como branca porque a fonte de luz que incidiu sobre ela foi uma fonte de luz branca. O que seria uma fonte de luz branca? É aquela fonte de luz que, ao emitir a luz, ela está emitindo todas as frequências no espectro do visível. Como esse material reflete todas as frequências, dessas partes do material chegará aos meus olhos todas as frequências no espectro visível. E aí vai estimular a retina com todas as ondas, frequências de onda eletromagnética no espectro visível. E aí a minha retina identifica aquilo como um espaço branco. Legal? E os objetos de cor são aqueles objetos que, ao incidir a luz, ele absorve algumas frequências e reflete outras. Ok? No caso da estrutura de um objeto azul, ele vai absorver a fonte, vai absorver as frequências de luz que não compõem o azul e reflete a onda eletromagnética que compõe o azul. E essa luz vai chegar, entrar no meu olho, estimular minha retina, e neste ponto minha retina vai falar assim, olha, chegou luz azul. Então esse ponto eu vou identificar como azul. E aí ela vai dando as diferentes cores, diferentes contrastes em cada pixel no espaço, em cada pontozinho formado nessa tela
à minha frente. Legal? Essa discussão, essa ideia, eu já tinha discutido com vocês na aula passada. Mas ela vai ser uma introdução para o que a gente vai realmente aprofundar hoje. Essa discussão aqui de, beleza, eu enxergo o objeto azul porque chega a luz nos meus olhos. Mas a discussão da visão que a gente teve até agora, ela aconteceu fora do olho. Ela não aconteceu dentro do olho. O que acontece dentro do meu olho para que eu consiga enxergar os objetos da forma como eu enxergo, ok? Eu falo da forma como eu enxergo porque cada um interpreta esses raios vindo do ambiente externo de uma forma diferente. Inclusive, se eu falar que essa luz, esse afeto aqui é verde e ficar a vida inteira falando para minha filha que é verde, ela vai chamar isso de verde a vida inteira, né? Então, a cor que você está enxergando, até a experiência visual, ela acaba interferindo. Mas vamos lá. A discussão, então, o que os meus olhos vão fazer com essa luz ao entrar dentro do meu sistema óptico. Deixa eu limpar o quadro e eu vou representar a discussão em 2 pontos do objeto somente, e a gente entende que isso acontece em cada ponto que eu estou enxergando. Imagina essa tela que vocês estão sendo formados aí da construção visual de vocês. Cada ponto desse representa um raio de luz que veio e incidiu dentro do seu olho. Para cada ponto que você está enxergando no espaço, teve que vir um raio de luz até os seus olhos e você enxergar. Ou não vir raio nenhum e você enxergar como preto, né? E gerar essa condição de contraste. Mas vamos lá. Então, imagine que vocês estão aqui na sala de aula, eu pego uma caixa, essa caixa, eu vou colocar ela com 2 cores aqui, só para eu diferenciar um lado da caixa do outro. Pego essa caixa, em homenagem ao meu cruzeiro, que está fantástico, né? As atuações incríveis, eu vou fazer uma caixa azul e branca, beleza? E tá todo mundo vendo essa caixa. Melhor, azul e vermelho. Legal? Se eu estou enxergando este ponto da caixa, pontinho na extremidade superior, é porque está vindo raios de luz dele e estimulando os meus olhos. Se eu estou enxergando ele vermelho, é porque está vindo luz, ondas eletromagnéticas na frequência do vermelho. Ok? Então, imagine que eu tenho um corpo iluminado, ele não é uma fonte luminosa, então eu tenho que iluminar ele para eu conseguir enxergar. Então, eu vou incidir ele com uma fonte de luz. E essa fonte de luz é uma fonte de luz branca, ok? E aí eu vou incidir luz em vários pontos do objeto, mas vamos pensar somente nesse ponto superior. Quantos raios foram incididos nesse ponto? Foi uma infinidade. Tanto é, quando eu mostro na sala, está todo mundo enxergando, você muda de várias posições e está enxergando. Isso quer dizer que foi o quê? Incidido luz nesse ponto, e deste ponto ocorreu uma grande distribuição desses raios para vários pontos nesse espaço em que a gente se encontra. Ok? E alguns deles, não é um, são alguns deles, acabam acertando meu olho. E é por isso que eu consigo enxergar. Então, imagine que para acertar, se eu incidir luz branca,
que é uma luz que compõe todas as frequências de onda no espectro visível, mas eu estou enxergando vermelho, é porque ele absorveu todas as frequências de pulsos de energia que não compunham o vermelho, que não estimulam os meus olhos a enxergar vermelho, e refletiu alguns raios, os raios na frequência do vermelho no espaço. E alguns deles, estou fazendo a coisa aqui totalmente desproporcional, mas só para vocês entenderem, alguns deles vão em direção aos meus olhos. E eles acabam entrando no meu globo ocular. Legal? Só que quando eles vão entrar no globo ocular, eles passam por uma estrutura fisiológica. Então, vamos entender essa estrutura aqui, que é importante. Na entrada do olho, eles entram por um canal que tem dentro do olho, ok? Esse canal é o que nós chamamos de pupila, beleza? Para que serve a pupila? A pupila, ela funciona como se fosse um diafragma de uma câmera fotográfica. Para que serve o diafragma? Ele abre e fecha, permitindo maior ou menor entrada de luz. Por quê? Porque se entrar muita luz, ele pode ter uma estimulação excessiva dos fotorreceptores do olho e a gente acaba não conseguindo enxergar. Quando a gente vai para ambientes muito claros, a incidência de luz muito alta e a gente não consegue enxergar de tanta luz. Da mesma forma, a ausência de luz, se tiver muito pouca luz no ambiente, não vai ter estímulo suficiente às células, os fotorreceptores, e, consequentemente, não vai ser gerado pulsos elétricos que encaminharão para o nosso cérebro para a gente enxergar esse objeto. Legal? Então, se tem pouca luz no espaço, o que a pupila faz? Ela dilata. E aí ela permite maior passagem de luz. Se tem muita luz no ambiente, para não ter estímulo excessivo dos fotorreceptores no olho, ela contrai. Então, essa é a nossa pupila. Esse canal que passa a luz, que atravessa, que nós chamamos de pupila, ele está dentro de uma estrutura chamada de cristalino. É o nosso cristalino. Ok? O que o cristalino ele é? O cristalino, ele nada mais é do que uma lente convergente biológica. Eu vou colocar o biológico aqui, que obviamente é biológico, né? Não é artificial, sintética. Então, é uma lente biológica. O que é uma lente? É um material que permite a refração, a passagem de luz. Então, eu tenho que ter essa lente, eu tenho que ter essa estrutura para que a luz passe e possa ir ao fundo dos olhos para atingir as células receptoras. Então, quando ele entra, ele passa por esse cristalino. Como ele é uma lente convergente, ele vai convergir, vai direcionar os raios para um único ponto. Então, quando os raios atravessam no cristalino, o cristalino faz o quê? Converge esses raios. Ele vai convergir esses raios. Legal? Para tocar no fundo do globo ocular. O grande interessante, a grande sacada, que todos os raios que saem de um único ponto do objeto, que no caso aqui foram luz do espectro do vermelho, na frequência do vermelho. Todos os raios que saíram deste ponto, numa
num olho de funcionamento normal, obviamente, eles vão convergir para um único ponto no fundo do globo ocular. Ok? E se eu pegar outro ponto? Se eu pego outro ponto, por exemplo, no objeto, eu vou pegar aqui. O que acontece com esse ponto azul? Eu estou enxergando ele aqui também? Estou. Se eu estou enxergando, é porque está vindo luz azul desse ponto aos meus olhos. Por que está vindo luz azul? Porque foi incidido neste ponto, a partir de uma fonte de luz. Luz branca. Esse objeto absorveu toda a frequência de luz que não compõe o azul e refletiu a luz azul. Ok? Refletiu para onde? Para vários pontos no espaço. Tanto é que várias pessoas estão enxergando esse ponto azul, quer dizer que está chegando luz nos olhos deles. Então, no meu olho não vai chegar só um raio azul vindo desse ponto, vai chegar diversos. Da mesma forma que no ponto que a gente chegou de vermelho aqui em cima, chegou diversos raios vermelhos, que eu representei só por 2, mas chegaram diversos raios vermelhos, eles convergiram para um único ponto no fundo do olho, do globo ocular. Este ponto azul, vai acontecer a mesma coisa. Todos os raios que saíram dele entraram no meu olho e convergiram. Ixi, vou olhar essa reta aqui. E convergiram para um único ponto no fundo do globo ocular. Ok? Que não é o mesmo ponto estimulado pelos raios que vieram da parte de cima do objeto. São pontos diferentes. Por que são pontos diferentes? Porque vieram de pontos diferentes do espaço. E aí o legal é que as pontos de incidência que vai acontecendo nos raios no fundo do globo ocular, ele refere a cada ponto presente no ambiente externo e a distribuição deles aqui se torna semelhante às distribuições dos pontos no espaço, simétrica como estava no mesmo padrão de distribuição de pontos que estava no ambiente externo. Então, o cristalino ele só pega aqueles raios que se espalharam para tudo quanto é ponto no espaço, aqueles que entraram nos olhos dele, ele faz o quê? Concentram novamente em um único ponto. Só que agora, em vez de ser no ponto do objeto, é no ponto no fundo do globo ocular, onde existe uma estrutura biológica chamada de retina. Ok? Existe uma estrutura biológica aqui chamada de retina. O que tem de mais nessa retina? Essa retina é lotada de fotorreceptores. Ok? Lotada de fotorreceptores. E aí, na hora que a luz incide sobre esses fotorreceptores, eles são estimulados. Aquele que incidiu luz azul sobre ele, ele vai o quê? Florescer azul. E isso vai acontecer em vários pontos. Eu tenho vários pontos azuis aqui e vai construir uma imagem da parte azul do objeto no fundo da retina. Ok? Da mesma forma, vai construindo uma imagem de uma caixa vermelha, de uma parte vermelha, naqueles pontos que estão recebendo luz vermelha. E formam a construção de uma tela no fundo dos nossos olhos. Legal? Foi? Uma coisa importante para a gente saber que essa tela construída é uma tela reduzida do ambiente externo.
ok? É uma representação do ambiente externo, em que para cada ponto do ambiente externo que eu estou conseguindo enxergar, é porque ele foi estimulado um ponto na minha retina. E para eu conseguir enxergar a imagem do ambiente externo, assim como ele é, a distribuição dos pontos estimulados aqui tem que ser semelhante à distribuição dos pontos presentes no objeto. Legal? E aí ele vai formar uma pequena, na verdade, imagem no fundo do meu globo ocular. Ok? Ao formar a imagem desses fotorreceptores, sempre quando um fotorreceptor é estimulado, seja no olfato, seja no tato, seja na audição, sempre quando eu tenho um receptor estimulado, ele gera um pulso elétrico. E esse pulso elétrico vai para onde? Para o nosso processador, onde processa as informações que estão presentes no nosso cérebro. Esse é o nosso grande processador de informações. Legal? Então, esse é o funcionamento dos nossos olhos. É assim que a gente vê, beleza? Nossos olhos captam os raios que propagam no espaço de forma retilínea, de forma independente. Então, eles vão vagando no espaço sem um perturbar a propagação retilínea do outro. E esses raios que saíram do objeto, quando entram nos meus olhos, eles são convergidos e reorganizados, como cada um incidindo, cada raio que saiu de um único ponto do objeto, incidindo em um único ponto da retina. Legal? Esse ponto da retina vai dar um pulso elétrico diferente ao outro ponto da retina que foi estimulado de vermelho. Ok? O que vai diferenciar no nosso cérebro características diferentes de cada um desses espaços. E assim eu enxergo um objeto. Legal? Ok? Os nossos olhos, ele tem algumas particularidades muito legais. Uma, além de eu enxergar o ambiente externo, a nossa visão, ela nos dá uma percepção de profundidade. Ok? E quando eu tenho um olho só, a minha percepção de profundidade ela fica mais limitada do que quando eu tenho os dois olhos. Então, dois olhos é muito importante no nosso desenvolvimento humano, devido ao fato dele nos dar uma melhor condição de entendimento de profundidade. E como que isso acontece? Quando os raios saem de um objeto e conseguem incidir nos nossos olhos, eles vêm de um único ponto do objeto, incidido em pontos diferentes do cristalino, formando ângulos. Não é isso? Quanto mais perto o objeto estiver, mais aberto será esse ângulo máximo de incidência de raios de luz no meu olho. Imagina que o ângulo máximo aqui, ó, a incidência máxima seria os limites do cristalino. Os raios têm que estar mais abertos. Quanto mais distante o objeto estiver, mais fechado este ângulo vai estar. E como o nosso cérebro compreende que as raios de luz propagam em linha reta, na hora que a luz incide sobre ele, ele consegue ter o quê? Uma percepção de localização do objeto a partir da identificação do ponto que os raios se coincidem. Ok? Beleza? Então, eu consigo ter essa noção de profundidade a partir do meu sistema óptico no momento que ele consegue enxergar angulações diferentes do que os raios vão entrar nos olhos. Quanto mais próximo o objeto estiver, maior vai ser a angulação. Legal? Outra coisa interessante é o seguinte. Esse objeto aqui, eu estou enxergando ele, os raios saíram dele e foram diretamente para os meus olhos. Então, quando eu estou enxergando um objeto, os raios têm que incidir sobre ele, dele e ir diretamente aos meus olhos.
Mas tem uma situação à parte, eu vou apagar esses raios aqui, que é não enxergar o objeto, e sim enxergar a imagem do objeto. Imagina a seguinte situação. Eu tenho esse mesmo bloco, só que agora eu vou colocar na frente dele uma chapa de ferro. Legal? Continua existindo a fonte de luz branca. Ela vai continuar incidindo nesse ponto vermelho. Beleza? Esse ponto aqui vai continuar refletindo luz vermelha. Só que ela não vai conseguir mais diretamente aos meus olhos, porque na frente dele tem um material opaco que não permite a passagem da luz. Ok? Então, essa luz não vai ver aos meus olhos. Legal? Da mesma forma que a luz que foi branca, que foi incidida na outra extremidade que eu representei de ponto azul, ela também não vai chegar direto aos meus olhos. Só que o seguinte, a luz que é refletida por esse ponto, ela não só vai para os meus olhos, ela vai para os meus olhos para tudo quanto é ponto em torno. Então, da mesma forma que tem luz vermelha refletida em direção aos meus olhos, vai ter raios vermelhos que vêm aqui para baixo. Foi? Esses raios, se eles continuarem na sua trajetória retina, ele jamais vai incidir nos meus olhos. Só que é o seguinte, aqui eu tenho, então, uma parede que impediu que eu visse o objeto, porque os raios não vão sair diretamente da mim. Mas debaixo dessa parede aqui, existe um espelho. O que são espelhos? Espelhos são materiais que refletem a luz na natureza, mas que refletem de forma regular. A superfície dele é tão lisa, que os raios, ao refletir, eles mudam de direção, mas não perdem o seu padrão de propagação. Existem dois tipos de reflexão na natureza. A reflexão difusa, que é irregular, e a reflexão especular, que é uma reflexão regular. Ok? Faltam 2 minutos. No próximo link a gente vai finalizar o raciocínio. Na reflexão especular, nos desvios regulares da luz, pode ser por um espelho, reflexão, ou numa lente, refração, a luz muda de direção, mas não perde o seu padrão de propagação. Ok? E aí essa luz que saiu de um único ponto do objeto estava indo para uma direção nada a ver com o olho, com o meu olho, ela refletiu e, ao mudar de direção, foi para os meus olhos. Ok? Chegou nos olhos, o que aconteceu? Ela atravessou o cristalino, que é uma lente convergente. O que ele vai fazer com esses raios? Convergir. Como os raios mantêm o seu padrão de propagação, esses raios vão ser convergidos para um único ponto na retina. Ok? Porque, como o desvio foi irregular, os raios continuam mantendo o mesmo padrão de propagação que tinha antes de sofrer o desvio. Mudou a direção, mas não mudou o padrão de propagação. Ok? E esses raios vão e tocam na retina. O que vai acontecer? Para diversos pontos do objeto, igual aconteceu aqui no azul, vamos imaginar que acontece a mesma coisa, vai refletir a luz, vai mudar de direção.
não vai perder o padrão de propagação. Então, ao convergir, vai tocar no fundo da